a falar sobre um livro que se chama Carta aos Líderes do Mundo. Sabem quem são os líderes? Os líderes são as pessoas que têm poder, são as pessoas que tomam conta de nós. Às vezes, mesmo quando nós não queremos que tomem conta de nós, os líderes são essas pessoas que estão lá. E então, esta é uma carta que os meninos, como vocês, escreveram para essas pessoas que estão no poder e que tomam conta de nós. E os meninos perguntam: olá, como vão vocês? Com dores de cabeça, suponho. O mundo anda mesmo doente. Vocês acham que o mundo anda doente? Acham? Porquê? Quem é que quer dizer porque é que acha que o mundo anda doente? Porquê é que achas que o mundo anda doente? Eu acho que o mundo anda doente, pois estão criando muitas guerras entre os países, poluindo e destruindo muito o mundo nosso que a gente vive. E mais, quem é que acha mais que o mundo anda doente? Porque todo mundo fica desmatando o meio ambiente. Mais, quem é que quer dizer mais alguma coisa? Por causa da Covid. E por Eu causa acho que é da isso guerra. mesmo, não é, Inês? Precisamente, já percebi que todos vocês também têm noção que o mundo está na UTI, não é? Está assim com uma febre altíssima e que precisa de ser tratado, certo? Então, este é o livro Carta aos Líderes do Mundo, que eu escrevi juntamente em coautoria. Coautoria quer dizer quando escreves juntamente com outro autor. Eu escrevi com a Flávia, que é brasileira. Ela é autora aqui no Brasil dos Detetives do Prédio Azul. Então nós escrevemos a Carta aos Líderes do Mundo, que foi editado por o editor, que é o Erivan, e que fala precisamente desta preocupação da Sofia, que é a menina desta história, com a situação do mundo, com a situação da natureza, com a situação dos oceanos, com a situação das pessoas que têm que fugir de outros países devido à guerra. E amanhã nós vamos ter uma sessão específica também só para esta Carta aos Líderes do Mundo, onde vocês vão poder escrever uma carta. Mas se vocês não puderem estar amanhã e quiserem escrever hoje uma carta, nós também vamos gostar de receber as vossas cartas. E quem sabe fazê-las chegar aos líderes também aqui do Brasil. Eu quero, antes de continuar, eu quero muito agradecer à Ana Castro, à Assunção Mendonça, à Célia, à Cristina, que são aqui da comitiva portuguesa. Eu sou de Lisboa, de Portugal, e vim aqui para esta Bienal Internacional do Livro Fantástica, que estou a adorar. E este é o meu editor brasileiro. Obrigada também a ele, o Erivan Gomes, por estarmos hoje aqui. Começámos por publicar o Diário de uma Garota como Você. E hoje vamos ter aqui um bate-papo onde vocês vão poder fazer perguntas sobre aquilo que vocês gostavam de saber. Quem é esta Francisca, que se preocupa também com o planeta Terra, que faz t-shirts que leva para a escola com mensagens, que tem canal de YouTube, que tem um irmão mais velho, que é muito disparatado, mas cómico. No fundo é a vossa dinâmica. Por isso é que é Diário de uma Garota como Você. Ela tem os mesmos medos, as mesmas preocupações, os mesmos sonhos que vocês também têm. E também vai crescendo como vocês. Vai tendo as alterações no corpo, vai se apaixonando, vai desapaixonando. Então, é toda a realidade da pré-adolescência que está aqui. Mas agora eu vou deixar o Erivan falar e vocês fazerem-me perguntas. Pode ser? Bom dia a todos e a todas. E olha uma coisa, não é somente para garotas, pelo contrário, é para garotos e garotas, né? Porque nós vivemos numa sociedade que muitas vezes a gente fala garotos e outras vezes garotos. Bom, mas quero agradecer primeiramente ao governo do estado de Portugal e ao Digilab, toda a sua equipe, por proporcionar a Bienal do Livro por ter o país convidado, Portugal, né? Isso é uma satisfação muito grande. E quero agradecer especialmente a nossa autora, a Maria Inês,
E meu nome é Irivan, sou editor da Telos Editora. Bom, e não vamos falar disso, na verdade nós vamos hoje bater um papo aqui sobre essa coleção, que é essa série dessa menina chamada Francisca, com a idade de vocês, que nos falam muitas coisas boas e vive o seu dia a dia de uma forma muito intensa. É isso que a gente vai falar um pouco para vocês hoje. E, bom, a série Diário de uma Garota foi escrita pela Maria Inês de Almeida. Já publicamos 8 volumes aqui no Brasil, já estão disponíveis. E quero dizer o seguinte, a Maria Inês, jornalista, mãe do Pedro, do José, perdão, e da Francisca, que é uma garotinha pequena, de Lisboa, autora de muitos livros, mais de 60 livros. Aqui no Brasil já estão disponíveis essa série, mas também os Diários de uma Garota, esse livro, Carta aos Líderes do Mundo, que também saiu em inglês. Obviamente, a Maria Inês será, com o talento dela, será publicada terá muitos outros livros publicados aqui no Brasil. Bom, então quero agradecer e deixar um pouco, né, Maria Inês, que você nos fale um pouco dessa garota, dessa menina, dos seus desafios, das suas esperanças, do seu convívio familiar, né? Ela tem um irmão, como muitos de vocês aqui, e eu acho que a gente precisaria falar um pouquinho disso. Como que é? Então, como é que foi pensar aqui, em português é Diário de uma Miúda, em Portugal é Diário de uma Miúda como tu, adaptámos para cá, Diário de uma Garota como você, e portanto o livro está adaptado por a Dulce Seabra. Por exemplo, nós em Portugal dizemos o pequeno almoço, vocês dizem o café da manhã, nós dizemos o autocarro, vocês dizem o ônibus, e portanto essas pequenas palavras, expressões às vezes foram alteradas para que vocês não tenham nenhum entrave na leitura. Mas quem é esta Francisca? Quem é? Ela é uma miúda, como eu vos disse, precisamente como vocês. Eu quis que ela tivesse as mesmas preocupações, tivesse os mesmos desafios. Ela vai crescendo, ela começa com 9 anos e agora ela está com 11 anos, no último livro. E, portanto, vão ser as coisas que se passam na escola. Ela tem a miúda chata, da turma dela, a Madalena, que está sempre a chatear, mas há sempre um lado positivo. E estes diários passam muito a mensagem do be yourself, ser tu própria. Vocês não têm que ter receio de ser vocês próprios. Nós não vamos encontrar na escola, na vizinhança, todas as pessoas que possam gostar de tudo aquilo que vocês gostam. Mas é muito importante vocês continuarem a ser vocês próprios, a fazer o que vocês gostam, a acreditar naquilo que vocês sentem que querem fazer, ser. E há aqui uma mensagem que passa muito, que é: não há idade para fazer mudanças. Seja na escola, a Francisca já quis mudar a ementa da cantina da escola. Como é que é? Aqui no Brasil vocês também têm Sim, nós temos a cantina também. Portanto, ela não gostava da comida... Cardápio. Ela não gostava da comida da escola, então ela decidiu, com os colegas da turma, chatear a diretora da escola, queria mudar a comida, que era importante mudar a comida, porque é importante vocês estarem também bem alimentados na escola, e ela quer mudar tudo, seja em casa. Em casa ela decidiu criar um movimento também às segundas-feiras sem carne. À segunda-feira não há carne na casa da Francisca. Para quê? Para ajudar também na situação do planeta Terra. E são todas estas mudanças que ela vai criando. Ela pede dinheiro aos avós, são os avós que a ajudam a imprimir as t-shirts que ela depois vai vender na escola. Há todo um universo aqui de situações que de certeza que vocês também se vão identificar. Eu vou me permitir aqui ler o início dessa série, que é um domingo.
Querido diário, é meio estranho chamar você de diário, mas também não é muito inteligente ficar escrevendo para ninguém, por isso ficamos assim. Marinês, essa questão do diário, né, que muitas pessoas, muitas vezes, se sentem muito motivadas a escrever algo. O que você diz para, você escreve para jovens, né, para essas crianças que hoje começaram, já estão alfabetizadas, já estão lendo, já estão se expressando. Como é que você vê a importância dessa leitura e dessa escrita para esses jovens, e expressando as suas necessidades? É muito importante vocês também terem tempo para escreverem os vossos sentimentos, as vossas sensações, o que vocês mais gostaram no vosso dia, o que é que não correu tão bem. Vocês agradecerem 5 coisas todos os dias pelas quais vocês estão gratos. O que é que aconteceu de bom no vosso dia? Eu acho que vocês podem usar também o vosso diário, podem chamar-lhe o que vocês quiserem. Pode ser diário, pode ser bloco de notas, pode ser caderno de sonhos, pode ser caderno de ideias, para vocês escreverem, porque escrever permite vocês pensarem, conhecerem-se também. Quem é que vocês são? O que é que vocês mais gostaram? O que é que... E permite vocês lerem, não é? O que é que aconteceu há um mês, há 2 meses? E hoje, o que é que eu estou a escrever agora? O que é que já mudou? O que é que eu já consegui? E isso é muito bom, esse momento vosso, com o papel ou com o computador, mas escrevam, porque ao escrever vocês também se estão a conhecer. E isso é muito bonito. Vocês escrevem? Escrevem diário? Não? Ou no caderno? Não? Nada? Então, vocês vão me prometer que vão tentar todos os dias arranjar um tempo no vosso dia para escrever um bocadinho do que vocês sentem? Ou do que vocês sentiram naquele dia? Se não é todos os dias, ao fim de semana. E depois é muito bonito porque vocês vão ver, passado um tempo, e vão sentir coisas que já mudaram e coisas que já aconteceram. E é importante vocês escreverem lá também os vossos sonhos para não se esquecerem deles. E pensarem assim, o que é que eu já fiz para concretizar este meu sonho? Quem não quer aqui ter um celular, não é? Não é verdade? Quantas de vocês têm celulares? Quem tem celular aí das crianças? E alguns querem conquistar. Ô Marinês, você poderia falar para a gente como foi que a Francisca conseguiu essa conquista? Foi com as vendas das t-shirts. Ela tinha o objetivo das camisetas, ela tinha o objetivo, não é, de comprar o seu telemóvel. Já tinha 9 anos, ainda não tinha o telemóvel, agora ela já está com 11, já tem Instagram, mas tudo foi uma conquista. Vocês também, se calhar, não tiveram logo o celular. Tiveram? Não. Não tiveram logo o TikTok. Tiveram? Não. Não tiveram logo o Instagram. Então, tudo foi uma conquista e a vida vão sendo pequenas, grandes conquistas. E são essas conquistas que vão desde o telemóvel a outras mudanças, a outras coisas que vão acontecendo na vida da Francisca e que acontecem também na vossa vida. Esse é um detalhe. A Marinês aqui falou 2 palavras que não são usuais para o nosso dia a dia. Telemóvel, que quem sabe o que quer dizer? É o celular. Celular. Isso, celular. Então, então são palavras que hoje aqui também a gente tem a oportunidade de conversar com pessoas que falam o português com uma outra entonação, algumas palavras diferentes que para a gente faz muito sentido também, né? Mas, e nesse sentido, Marinês, o que você acha que, quando a gente quer falar com outros idiomas, né, nessa questão das crianças, a importância de ter uma leitura, né, dessas mudanças de adaptações de linguagem para as crianças entenderem?
Isso é muito importante, essa adaptação, porque já não coloca o tal entrave que eu falei há pouco, não é? Portanto, vocês já vão ler sem nenhum problema. Vai estar aqui o celular. E a Francisca também é uma apaixonada. Ela, que achava que não ia ter namorado, lá se apaixonou. Porque isso são tudo coisas das vossas idades, do vosso crescimento. E, portanto, esta Francisca fala de tudo. Vocês já se apaixonaram? Já? Já se apaixonaram? Não? Ah, vergonha, está com vergonha. Já? Tem namorada? Agora não. Mas no fundo é isso, é normal vocês sentirem também essas emoções da paixão, da descoberta, da amizade, não perceber se são amigos, se são namorados, e isso tudo vai acontecendo aqui também no diário da garota como você. A Francisca também tem um namorado, que é o Pedro, mas depois o namorado ela fica com ciúmes, depois ela chateia-se com o namorado, já não tem namorado, depois tem o amigo, portanto, a vossa vida é cheia de coisas e o que eu vos quero passar é que este diário também está cheio de todas essas emoções diferentes que acontecem na vossa vida e na escola, nas coisas com os professores, nas coisas com os pais, nos castigos. A Francisca é muito massacrada com castigos e que ela tenta negociar os castigos com os pais também. Agora os pais vão divorciar-se, aqui ainda não chegou, mas vão separar-se. E, portanto, ela também vive coisas que a realidade. A Francisca é real, como vocês. Essa é uma questão assim, muito interessante nessa série, porque a Francisca, em cada diário, ela tem uma aventura. E uma das coisas que eu acho mais importante é quando ela se descobre que ela pode ser muito útil para as outras pessoas e para o mundo, né? E quando a gente conversou aqui e fez algumas perguntas aqui em relação a esse livro, essas pessoas, essas crianças, esses jovens, eles sabem exatamente quais são alguns desses problemas. Como que você vê que a Francisca pode melhorar esse mundo? Olha, deixem-me dizer que eu baseio muito nas coisas que acontecem também. Eu vou a muitas escolas e tenho um filho agora com 14 anos e familiares, não é? Crianças, jovens também na família, e vou também muito vivendo e perguntando o que vai acontecendo na realidade deles para que possa ser o mais verdadeiro nestes diários. E eu acho que tem resultado bem precisamente por isso, porque no fundo é a mesma dinâmica que acontece nas escolas, que acontece também aqui nos diários e que vai criando essa ligação e essa identificação. Os avós têm aqui a componente do humor. Eu acho que a vida sem humor não tem graça e, portanto, há muito humor aqui também nos diários, que ainda não tínhamos falado desse sentido do humor. É a Francisca que traz o humor e também os avós, porque o avô ouve mal e então troca palavras e ela tem que repetir muitas vezes os diálogos para que o avô entenda o resultado final e isso é muito, muito engraçado. Portanto, o avô também é um personagem muito querido. Na verdade, não só os avós, mas toda a família, aquelas pessoas que estão juntas, né? E a Francisca, ela também tem os seus dilemas, não é? Como todos nós, não é? Nós vamos crescendo e os nossos dilemas não vão terminando nunca. Dizem que até vão aumentando, não sei. Mas eu acho que é importante mostrar que a vida não é toda cor-de-rosa, não é? Que todos temos que ultrapassar situações e há sempre uma mensagem também desse ultrapassar, desse conseguir. Aconteceu, mas foi dada aqui uma volta. E também de não julgamento. Há situações onde a Francisca frequentou um curso de verão de teatro e onde havia uma menina que roubava, mas que eles não julgaram e quiseram foi ajudar aquela menina a ultrapassar
também essa compulsão, não é? Esse problema. E há também um não julgar, porque eu acho que hoje em dia falamos tanto e julgamos tanto, não é? Através das redes sociais e de tudo, que há também aqui é tudo feito de uma forma muito sublime, mas que as mensagens vão ficando lá, eles vão pensando, se calhar não é bom eu fazer isto, não é justo. Porque é que eu estou já a culpar esta pessoa se eu não sei se foi ela? E empatia é uma palavra também muito importante e todos temos que ser um bocadinho mais empáticos. Eu acho que a Francisca é empática e também quer muito que exista essa empatia e essa entreajuda, não só na turma, mas entre o universo ali à volta dela e escolar. Sim, e a gente vê que com os colegas ela mantém uma relação de muita cooperação, né? Isso eu acho é outro ponto muito importante na série e nesse personagem. Sim, há também, lá está, este lado de cooperação, de voluntariado, ela também se prontifica, ela quer participar, ela não quer as férias só para fazer o tradicional, ou só para ficar sentada a ver televisão e mudando de canal. Ela quer ajudar, ela vai fazer voluntariado na praia, para recolher o lixo da praia. Ela é muito ativa, ela quer fazer muita coisa e isso é muito importante. Vocês também não esperem ser adultos para fazer coisas. Comecem desde cedo a querer fazer várias coisas. Isso é muito importante. Começarmos desde cedo e também os pais envolverem as crianças também nessas, porque às vezes eles não sabem o que é que podem fazer para se envolver na sociedade. E nós pais podemos ajudar, professores, olha, existe isto, não preferes ir uma semana fazer isto, das 9 às 5? Isso é muito importante. Olha, essa personagem, nós tivemos aqui no Brasil duas situações que eu acho muito interessante para essa série. A primeira delas foi através da Fernanda Chama, do Estúdio Brother, que fez a dramatização do primeiro volume dessa série. E que foi uma experiência muito interessante, que isso a gente pode levar também para a escola, não é? Então, esse é um primeiro ponto que eu queria que você comentasse, se possível, Marinês. E o outro é que a Clara Passos, que é uma garota, é uma atriz, cantora, ela fez a interpretação em audiolivro dessa série, dos 6 primeiros volumes. E a gente viu uma dedicação e um envolvimento dela enquanto atriz, que não foi apenas uma leitura em voz alta do livro, mas o audiolivro ele tem uma personalidade, né, que a Clara Passos conseguiu muito bem fazer esse trabalho. A Clara Passos é uma atriz, ela também participou no The Voice, não foi, Erivan? Isso, no The Voice. E ela é muito querida, é muito engraçado porque ela foi agora com os pais a Londres e a mãe escreveu-me porque vai a Lisboa, então vai fazer-lhe a surpresa de nos conhecermos em Lisboa. E eu estou muito feliz por conhecer, porque ela é muito talentosa, mas como são todos vocês. Eu recebo vídeos fantásticos de várias meninas e meninos, garotas e garotos aqui do Brasil, no Instagram, falando dos diários. Eu acho que vocês são todos muito comunicativos aqui no Brasil. É engraçado porque no Brasil eu recebo os vídeos dos garotos e das garotas. Em Portugal eu recebo uma mensagem dos pais. E isso é muito engraçado de ver essa diferença e essa quase... Claro que em Portugal também comunicam, mas comunicam presencial na Feira do Livro, não tanto através das redes sociais. Os pais é que me escrevem. E aqui no Brasil, eu sei que muitos Instagrams são administrados pela mãe, até diz lá, mas é engraçado, ou seja, é só para ninguém se meter com as crianças, mas são as meninas que enviam os vídeos, que fazem,
que escrevem também, e isso é muito bom. Mas voltando, o Diário de uma Garota como Você, nas escolas, não é? Portanto, também há em Portugal quem já tenha feito algumas pequenas dramatizações, porque como é um diário, não é? Aqui no Brasil foi diferente, porque foi feito por um estúdio mesmo de teatro, mas o diário também se presta muito a essa interpretação, a levar para interpretar, para ser a Francisca, ser o Pedro, ser o avô, a avó, os pais, o irmão mais velho. E, portanto, o irmão mais velho é um trapalhão, é todo bonitão, mas não tem jeito nenhum para a música. E faz umas letras que está apaixonado, mas umas letras horrorosas que a Francisca está sempre a tapar os ouvidos. Enfim, são muitas aqui as componentes, lá está, porque está sempre tanta coisa a acontecer que eu, quando falo sempre de tanta coisa como nas vossas vidas. Agora só já tenho aqui um menino, portanto, na tua vida. Essa questão, assim, meus filhos, né, eles leram a série e ele adorou, né? Ele tinha a época dos 8 anos e ele conversou muito. Ele disse: mas isso aqui é coisa de menina. Olha só o que ela faz, né? Olha como que ela escreve. E essa distinção, eu queria que você, não sei como é que você percebe essa questão do jovem, da criança jovem brasileira e essa diferença de Portugal que você estava mencionando agora, de como se comunicam, né? Aqui a gente vê que essa questão da internet está muito presente, né? Sim, a internet tem também os seus benefícios porque também aproxima, não é? Nós estamos assim em sítios tão diferentes, mas sentimos-nos próximos. Eu lembro-me que no meu tempo um autor ia à minha escola e dificilmente eu voltaria a ver ou a encontrar, ou se calhar passado anos. E agora não, há essa proximidade, há essa comunicação. E nesse sentido eu acho que a internet vai aproximar os leitores dos escritores. Há um lado imediato, há um lado de pergunta-resposta logo. Não é preciso uma sessão de autógrafos ou setembro para estar. Pode-se estar também de outra maneira. Claro que o presencial nunca será ultrapassado, é sempre diferente, mas a internet é também um grande meio de comunicação entre quem escreve e quem lê. Essa questão hoje, e está presente principalmente na pandemia, a gente viu que muitos autores continuaram fazendo esse trabalho remotamente, tanto as crianças quanto os autores, cada um através da escola, fazendo esse trabalho de manter viva essa comunicação. E a gente vê que hoje também é possível isso, houve um aprendizado nessa questão da educação, né, dos professores, e muitas vezes os autores não têm disponibilidade em todas as escolas, principalmente de outros países, né? Então acho isso fantástico, essa possibilidade da interação com os jovens e com as crianças. Agora temos que perguntar a este menino que me faça uma pergunta, que aquelas meninas nem senão não é bate-papo. Olá, eu já não sou pequenina, mas tenho aqui umas perguntinhas para a Inês também. Oh, Inês, pergunto, o que é que te inspira? Os teus filhos estão nos teus livros também? Essa era uma curiosidade minha. Em que é que te baseias? Quais são as crianças que te inspiram a escrever o livro? Já agora outra questão que tu já abordaste um bocadinho, é que reação é que tu tens dos teus leitores? Como é que tu te relacionas com eles? Obrigada. Obrigada. Então, eu tenho que vos confessar uma coisa. Às vezes eu ia no carro a conduzir e o meu filho fazia-me assim, daquelas perguntas, e eu enviava um WhatsApp de voz à minha mãe com o que ele me tinha acabado de perguntar, ou ele ligou-me da escola com qualquer questão. E eu enviava a dizer: mãe, isto não é nada, é só para eu não me esquecer e quando chegar a casa escrever. Porque o meu filho, ele não tem bem noção, mas ele é uma grande inspiração na minha vida e já em vários livros. Indiretamente e em alguns diretamente, porque eu já tive a oportunidade até de fazer livros com ele, como o Sem Abrigo.
onde eu lhe perguntei: José, qual é que tu achas que deve ser o próximo livro da mãe? Ele disse: mãe, acho que tens que escrever sobre o sem-abrigo. E escrevemos os dois juntos sobre o sem-abrigo, e é um livro que também está na Alemanha, publicado. Mas ele acontece-lhe tudo o que vocês possam imaginar. As calças que se rompem, o professor que não compreende, enfim, N situações. Eu costumo dizer que quando ele fica de férias, eu fico de férias. E, portanto, eu dou graças a Deus, por um lado, por acontecerem tantas coisas, porque é um universo infinito, é um poço sem fundo de inspiração. Há muitas coisas que eu também posso ir buscar à minha infância, às minhas memórias. Eu tento muito escrever aquilo que eu gostaria, não uma coisa chata, não uma coisa maçuda, mas uma coisa leve. O próprio diário está feito de uma forma também com letra grande. Outro dia uma mãe que tinha uma filha com dislexia escrevia-me também a agradecer. Porque às vezes nós não pensamos nisso, mas o tamanho da letra, para quem tem crianças com dificuldades de concentração, é muito importante nos livros do infanto-juvenil. E ela dizia-me: obrigada por as linhas, obrigada por o espaço, por as ilustrações, porque dão um tempo, não é, de pausa de leitura. E para crianças com problemas de concentração, facilita também muito a leitura. E às vezes nós, quando estamos a escrever, não estamos a pensar em coisas que depois resultaram. Eu tenho pais que vêm ter comigo a dizerem: bem, esta mãe pareço eu. Isso também é interessante, porque eu também tentei pôr uma mãe real, uma mãe também como eu, e muitas mães e pais e avós que acabam por passar por as mesmas situações, mas são muitas os jovens, os miúdos que me inspiram, e aquilo que eu também fui, e aquilo que eu não gostava, que às vezes parece que as pessoas menosprezam as perguntas ou os desejos dos mais jovens, e aqui há uma tentativa deles não serem menosprezados, deles serem ouvidos. E isso é muito importante, seja na escola ou seja em casa. E a outra pergunta era... eu tento me relacionar no mais informal, no mais olhos nos olhos, no obrigado por lerem, obrigada por estarem aqui nas feiras e nas escolas, e de uma forma também muito não institucional, mas sim eu estou aqui também porque compreendo. Ontem a Paulina dizia que tínhamos que fazer livros de harmonia. E isso marcou-me, porque eu acho que eu tento fazer isso. Seja através do diário da Garota Como Você, seja noutros livros que eu tenho, do Pequeno Livro da Vida, o Pequeno Livro da Empatia, o Sem-Abrigo. Eu acredito realmente que nós temos que fazer livros de harmonia e livros que cheguem aos corações das pessoas e às cabeças, porque o mundo está cada vez mais a precisar disso, dessa harmonia, desse lado positivo, desse lado tu consegues ser tu própria, a diferença não é uma coisa má, não tenhas medo de assumir a tua diferença, não tenhas medo de ser quem és, e os livros são, não gosto da palavra arma nunca, mas são uma voz muito importante, e podem salvar, podem mudar. Acho que na pandemia ganhou uma nova... Acho que as pessoas acabaram também por ter tempo para perceber a importância do livro, e como o livro as podia também acalmar, tranquilizar, fazer viajar e encontrar tantas coisas e tanta paz também, tantas respostas que estão nos livros e que sempre estiveram. Bom, se mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação também? Maria Inês. Obrigada. Amanhã temos uma sessão... agora temos um debate com a Madu Costa, não é? Sim, Madu Costa. E a Cris Rogério, que será a moderadora. É onde? Em que stand, Ivan? Eu não tenho certeza, mas eu acho que é no Sesc, né? Eu acho que é uma atividade do Sesc. Ao meio-dia.
estaremos lá. Também é bom estar com outros autores brasileiros. Esta ponte Portugal-Brasil eu acho muito enriquecedora. Para mim é muito gratificante também este livro que eu estou a fazer com a Flávia. Já fizemos outro que saiu em Portugal, que é o Mistério da Meia Mal Cheirosa, com um ilustrador espanhol. Eu gosto também disto, desta diferença, de todos acrescentarmos um bocadinho daquilo que somos, lá está, nos livros. E isso é muito bom e muito importante, e temos sempre tanto a aprender uns com os outros. Então, esse lançamento aqui será amanhã, no espaço infantil aqui da Bienal, e vai ser muito interessante, porque é justamente essa questão da voz, né? Da voz ao protagonismo infantil, juvenil. Essas crianças, a gente teve aqui um exemplo muito interessante, quando elas foram inquiridas, foram questionadas sobre o que pensam da realidade. Essas crianças estão expostas hoje a um tamanho, a uma grandeza de informações que a gente não tem ideia, né? Quando eu tinha a idade delas, eu realmente não tinha essas informações. Eu acho que até para nós é tanta informação, não é? E nós que somos adultos muitas vezes não sabemos lidar com tanta coisa, e estamos a sentir que recebemos, está tanta coisa a acontecer no mundo, que eu acho que as crianças também têm muito para nos ensinar, porque elas têm uma simplicidade e às vezes respostas muito mais incríveis e muito mais sinceras, e que vão ao ponto das questões, e por isso é que elas também têm que ser ouvidas, e temos que abrir cada vez mais um espaço para elas terem essa presença, essa voz, e que todos possam sentir que as suas cartas, se não é só esta, que escrevam, que batam à porta, que mostrem o desagrado, ou que mostrem com educação aquilo que gostariam de ver alterado, seja no mundo, seja na vizinhança, na escola, em casa, porque também é importante as crianças poderem ter voz dentro de casa, e às vezes elas também não têm logo em casa essa voz, e se não têm em casa vão ficar muito mais amedrontadas para ter fora de casa. Portanto, também é importante dentro de casa elas poderem sentir que são ouvidas. Nesse evento de amanhã, por exemplo, as crianças efetivamente elas serão, eu acho que vai ser uma dinâmica bastante diferente, porque a ideia é que elas escrevam, elas façam algo que vai chegar após a Bienal a algumas pessoas, alguns líderes, né? Seja da comunidade, ou seja algum líder religioso, algum governante. Então, elas vão poder expressar esses desejos, né? E essas sensações que elas estão. E me chama muito... E há uma coisa que eu queria só acrescentar. Às vezes nós achamos que elas já sabem tudo e que estão informadas, ou que o professor já falou, ou que... Enfim, ouvem tanta coisa que já sabem tudo e não sabem. Às vezes nós temos mesmo que parar e conversar sobre os mais diversos temas com ela. Porque eles ouvem realmente muita coisa na escola. O meu filho pergunta-me coisas muito simples: mãe, mas o que é a puberdade, afinal? Mas olha, ainda não me cresceram pelos, vão-me crescer pelos? Mas eu já tenho colegas com pelos, só eu que não tenho pelos, achas que eu não vou ter? Imensas coisas, mas que nós achamos que são tão... que eles já sabem tudo e não sabem, ou às vezes sabem meio distorcido, não é? Seja coisas relacionadas com drogas, seja coisas com sexualidade, e isso é muito importante, de nós termos tempo também para as crianças, para ouvi-las, para termos momentos só com eles e debatermos não só as questões do mundo, mas as questões internas deles. Eu percebo que, lendo essa série, a gente vê muito isso, porque a criança tem que ter, a criança ou o jovem, né, ele tem que ter aquele momento do passeio e do cuidar do pet dele, o cachorro e etc. Ele tem responsabilidades, mas ele também tem esses outros direitos de poder sonhar e etc. Então eu vejo que nessa série a gente
traz isso de uma forma muito presente no dia a dia da criança, da família, dos relacionamentos, e eu acho que é um aprendizado para todos nós também, né? Falar com o olhar de um jovem é uma última pergunta. Eu queria fazer essa última pergunta: como que foi esse trabalho e esse desafio? Porque para o autor que escreve para jovens e jovens leitores e crianças, é um desafio muito grande essa questão. E eu tenho essa curiosidade: como que foi essa questão de você se colocar no lugar de uma jovem, de uma menina dessa idade, ou ambos os livros? Há um conselho que eu dou sempre quando vou às escolas, que é aquilo que vocês vão escolher no futuro, vocês têm que se divertir com aquilo que vão fazer, vocês têm que gostar muito daquilo que vão fazer. E às vezes há uma tendência dos pais, dos avós, da família, dizer: não faças isso, não, escolhe antes aquilo, isso não, isso nunca vais ter dinheiro, isso... É muito importante não ouvirmos, mas decidirmos passar essa mensagem às crianças. Vocês vão decidir, vocês terem experiência antes também, experimentarem aquilo que vocês querem ser, isto para os mais crescidos, não é? Também, de poder experimentar, porque às vezes há uma desilusão entre aquilo que eles imaginaram que iam ser ou fazer e aquilo que é. Então, para que essa realidade seja o mais idêntica com aquilo que eles imaginaram, convém esse lado de experimentar. Portanto, eu divirto-me muito com aquilo que eu faço, e acho que escrever é também nós divertirmos e estarmos sempre assim encantados no mundo de espanto, porque o mundo das crianças é um mundo de espanto. E nós adultos vamos deixando, à medida que vamos crescendo, às vezes de nos espantar. E a diferença é essa, é continuarmos adultos a espantar, como as crianças, a parar, a surpreender, a perguntar, a interagir e a simplificar, como os miúdos. Bom, muito obrigado a Marinês, ao espaço aqui, o Pavilhão de Portugal. Quero agradecer e convidar para as outras palestras, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada a todos também e uma boa Bienal.